Então esse é o cenário que eu acho que a gente está vivendo. Eu acho que esse cenário, em certo sentido, se expressou nas eleições de outubro. Se expressou. Eu vou apresentar aqui uma leitura que distou um pouco do que o governo Lula está falando, do que a mídia está falando e do que setores de esquerda estão falando. O governo Lula, tá certo, o governo vai fazer isso mesmo. O governo Lula está dizendo, não, foi uma eleição importante porque foi uma vitória do campo do governo. O campo do governo saiu vitorioso, porque veja aí, o MDB, o PSD do Kassab, o União Brasil, os republicanos, todos esses fazem parte do governo. Estão no governo. Então foi uma vitória importante do campo do governo. Será que esses analistas, né, do governo federal estão levando em conta o MDB do Nunes aqui em São Paulo e do Melo em Porto Alegre? Será que eles estão levando em conta o PSD do Ratinho em Curitiba? Será que eles estão levando em conta a União Brasil do Caiado em Goiás? Essa leitura é uma leitura, é pura tergiversação. É puro tapar o sol com a peneira. Não foi o campo do governo que saiu vitorioso na urna. O campo do governo foi derrotado na urna. Aí tem a leitura também da mídia. A mídia chega e fala o seguinte, não, foi uma vitória do centro. Os extremos, a polarização saiu derrotada. É que a mídia tem uma vontade louca, quase uma obsessão para achar a tal da terceira via. Então tudo ela tem que transformar em vitória do centro. Porque que centro que ela está falando que foi vitoriosa? Porque ela fala assim, não, PSD do Kassab foi o partido que mais cresceu nas eleições. Foi de 600 e pouco para 800 e poucas prefeituras. Amiguinho, menos. Tudo bem, o PSD do Kassab tinha eleito 600 e poucos prefeitos em 2020. Só que durante o mandato, o PSD do Kassab chegou a 1.060 prefeitos. Ele engoliu, por exemplo, os tucanos em São Paulo. Na crise do tucanato, foi o Kassab que engoliu. Então, quando você vai para a eleição mesmo, o PSD do Kassab não cresceu, o PSD do Kassab caiu, diminuiu do que ele tinha de prefeitos de fato. Então, não foi o centro que foi vitorioso. No meu entender, e isso é muito polêmico, está dando uma baita polêmica, né? No meu entender, quem foi vitorioso foi a centro-direita, a direita e a extrema-direita. A extrema-direita foi muito bem nas urnas. É só a gente ver que no tal do G103, que são 103 municípios com mais de 200 mil habitantes, com 200 mil eleitores, com direito a segundo turno, no tal G103, o partido que mais cresceu foi o PL bolsonarista. Nas capitais, foi para 4 prefeitos em capitais. E mesmo onde não ganhou, disputou 9 prefeituras no segundo turno de capitais. 9 em segundo turno de capitais. Mesmo onde não ganhou, projetou lideranças fortíssimas para o Senado, que é o objeto do desejo do bolsonarismo até para castrar o Alexandre de Moraes, para mexer no Supremo, né? É o objeto do desejo. Projetou várias lideranças. Esse menino, esse bolsonarista raiz ou hidrófobo de Belo Horizonte, o hidrófobo de Goiânia, a hidrófoba de Curitiba, toda essa moçada se projetou para o Senado. Então, não foi o centro grande vitorioso nas eleições. Inclusive, o centro que ganha as eleições tem que fazer um discurso acoplado à direita, se submetendo à direita. É interessante, você teve cenas engraçadíssimas. Para derrotar a extrema-direita em Curitiba, chegaram aí discutir com o Pimentel, com o prefeito da capital, para dizer que é do PSD do Kassab, do Ratinho. Chegaram aí lá discutir com ele e falaram o seguinte, bicho, para derrotar essa Cristina, essa Marçal de Saia, que é como ela foi apelidada em Curitiba, essa Marçal de Saia aqui em Curitiba, nós topamos votar em você. E o Pimentel falou, pelo amor de Deus, não deem apoio a mim, senão eu perco a eleição. A mesma coisa fez o candidato, aquele da bolacha, o Mabel, em Goiás. Não dê apoio, não explicita apoio, porque senão eu sou derrotado. Olha o estrago que a extrema-direita está fazendo. Então não foi o centro, como a mídia quer, porque a mídia quer encontrar a sua terceira via.
né? Já chegou a chamar, inclusive, o Tarcísio de Freitas de bolsonarista moderado, não é isso? Né? Não foi o centro que foi vitorioso, foram as direitas. A centro-direita, a direita e a extrema-direita. E uma terceira observação sobre a eleição. Se é isso mesmo, se não for o campo do governo que foi vitorioso, se é real isso, que é a direita, o centro-direita e a extrema-direita que foram vitoriosas, muita gente ainda fala assim, não, mas a esquerda se reposicionou nessas eleições, melhorou muito a sua posição. Eu acho que isso é também forçação de barra. Eu acho. Tem gente que fala assim, não, o PT, não, tudo bem, o PT tinha eleito 183 prefeitos em 2020, mas agora fez 252. Cresceu, então nós estamos recuperando espaço. Calma, quantos prefeitos tinha antes da eleição? Eu não posso comparar com o que elegeu. Vários prefeitos migraram para o PT em função da vitória do Lula. Em função da vitória do Lula. O PT estava com 265 prefeitos em maio de 2022, de 2024. 265. Então, na verdade, o PT não cresceu. O PT perdeu prefeituras. E pior é quando eu analiso o tamanho das prefeituras e a localização das prefeituras. A maior parte, 80% dessas prefeituras, são em cidades com menos de 20 mil habitantes. E 150 dessas 250 estão na Bahia, no Ceará e no Piauí. Mostra a força do governo do estado. Então, não cresceu. Espero estar errado, espero estar falando uma baita de uma besteira, mas é preciso analisar concreto. É ver o número de votos. É ver o número de votos. É ver as principais cidades. É ver as capitais. Não adianta ficar escondendo a realidade. Esconder a realidade pode servir para agradar alguns, mas não serve para destrinchar o problema e ver quais os desafios. Tudo bem, os que quiserem, não vou adjetivar não, tá? É isso, eu acho que é uma análise equivocada falar que a esquerda se deu bem nessa eleição, está recuperando caminho. Veja o PSOL tinha eleito 5 prefeitos em 2020. Desses 5, inclusive uma capital, foi o único partido de esquerda que elegeu uma capital, Belém. Você teve o PSB com João Campos, que elegeu também em 2020, você teve o Edivaldo em Aracaju. O PSOL elegeu uma capital e 4 prefeitos. Durante o mandato perdeu 2 saíram fora do PSOL, ficou com 3. E agora não elegeu nenhum, 0. PSOL elegeu 0 prefeitos no Brasil. PCdoB tinha eleito 49 prefeitos em 2020. Lógico que aí tinha o fator Maranhão, governador Flávio Dino, isso possibilitou eleger muitos prefeitos no Maranhão, tá, tudo bem. Só que dessa vez elegeu 19. Então eu acho que não é uma boa medida ficar relativizando a derrota. Não é uma boa medida. Então, acho isso sobre o tema do nosso debate aqui. Desculpa se eu tô apresentando um cenário muito complicado, mas é como eu estou entendendo, né? Então o tema é eleições municipais e o impacto. Eu acho que é isso, eleições. Esse é o balanço que eu tenho. Os números são impressionantes, eu não fiquei aqui desfilando números, são impressionantes dessa eleição. Qual o impacto disso? O impacto é imediato. A direita se sentiu mais fortalecida. Não é para menos que ela veio com tudo com a história do ajuste fiscal. Ela se sentiu com a bola toda. Ela falou, epa, agora nós estamos com a faca e o queijo. Vai para cima desse governo, encurrala de vez esse governo, que ele tem que recuar. E recuar onde? Recuar ajuste fiscal, corte. Corta onde? Corta no seguro-desemprego, corta no abono salarial, corta na indexação do salário à previdência, do salário mínimo à previdência, corta no piso da educação, corta no piso da saúde, corta.
Eles vêm com a maior gula para cima, porque eles se sentiram muito fortalecidos. Viram o governo fragilizado. Não querem saber de discutir, por exemplo, porque o Lula ainda está tentando driblar esse negócio. Não sei se consegue driblar muito mais tempo, né? Já está adiando há 3 semanas o tal do anúncio do pacote, que ele não quer nem que chame pacote. E não quer nem que chame corte, quer que fale ajuste, né? Ele tentou dar uma blindada, tentou dar um drible, uma sacada que foi, no meu entender, inteligente. Ele falou, vocês querem corte? Então tudo bem, então vamos cortar dos milicos. Porque os milicos têm 45 bilhões de déficit na Previdência. Vamos cortar deles. Vocês querem corte? Beleza, vamos cortar nas emendas parlamentares. São 54 bilhões de emendas parlamentares. Ele podia ir mais longe, ele podia, vocês querem corte mesmo? Tudo bem, vamos cortar nas isenções tributárias, nas isenções fiscais, no tal pacote da desoneração daqueles 17 setores. A mídia vai adorar, inclusive porque a mídia é uma das beneficiárias, né? Uma das beneficiadas com a desoneração. Mas ela diz que essa desoneração é importantíssima porque é para gerar emprego. É mesmo, a mídia só está demitindo. A SBT essa semana demitiu mais 400 profissionais. E vem falar, os caras são muito cínicos. Falar que a desoneração é fundamental para gerar emprego, isso é uma sacanagem. É só mesmo contando com a imbecilidade do ser humano para acreditar numa coisa dessas. O Lula podia falar, vamos acabar com isso. Vamos acabar com essas desonerações, são 60 e poucos bilhões de desoneração. Mas vocês não querem dureza, não querem ajuste, não querem austeridade? Vamos, acaba. Ou podia falar mais, no orçamento, 49% é para pagar juros de dívida. Vamos mexer nisso. Vamos mexer nos rentistas. Nos 3 mil rentistas brasileiros que ganham uma fortuna. Vamos mexer neles. Mas tudo bem, o Lula falou dos milicos e das emendas parlamentares. Eles não querem saber dessa discussão. Eles querem corte na carne do povo. Na carne do povo. Eles querem corte na carne do povo. Que é o que eles dizem.